Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez começando mais uma live aqui no Jepa Pescadores. Todos aqueles que mais uma vez se dispuseram a ter um pouco de paciência para acompanhar a gente nessa live. Aqueles que dedicaram um pouco do seu tempo para refletir sobre algumas questões espirituais, algumas questões da nossa vida, de um modo geral. Então aqui estão mais uma vez para tentar buscar aí, como nós, o esclarecimento, buscar como nós a calma em nossos corações, em nossos pensamentos, para seguirmos aí lutando, porque sabemos aí que a vida está difícil nesse momento, mas com certeza a esperança no coração, a alegria vai transformar aquilo que a gente desejar. Então, antes da gente começar aqui, eu gostaria de que todos nós fechássemos nossos olhos, então, para que nesse instante pudéssemos então nos deixar envolver por toda a luz, por todo o amor do Mestre Jesus, por todos esses irmãos que nos acompanham em nossa jornada e que com o pensamento e o sentimento do coração voltado a todos esses irmãos da esfera mais alta do plano espiritual, que possamos encontrar em nós a paz, que possamos encontrar em nós os caminhos melhores de nossos pensamentos, os caminhos melhores de nossas atitudes, junto daqueles que amamos, junto daqueles que estão distantes de nós, mas que fazem parte do nosso contexto de aprendizado, aqueles que neste momento estão necessitando de ajuda, estão necessitando de um apoio, que estão sozinhos muitas vezes, em hospitais, em abrigos, que os nossos pensamentos, a nossa energia possa envolver a cada um desses amigos e irmãos, que eles possam ter uma outra alternativa, que não seja simplesmente a do sofrimento, a da dor. Que esse amor bendito, então, que nos envolve nesse instante, possa alcançar a todos. E nós, diante de tudo aquilo que necessitamos, possamos também fazer as melhores escolhas, possamos alcançar os melhores caminhos que desejamos. Que a luz do Mestre Jesus, então, continue a nos proteger e a nos fortalecer, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, bom dia mais uma vez, a quem está chegando agora aqui nessa live. E hoje eu procurei aqui trabalhar um tema, mas que acrescentasse alguma coisa diferente, Então a gente sabe que nós temos aqui no nosso conhecimento, muitas pessoas do conhecimento musical conhecem o cantor Zeca Pagodinho, cantor de samba, E o Zeca Pagodinho, uma das músicas dele, o refrão da música é o seguinte: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E assim segue a música do Zeca Pagodinho. Ou seja, esse refrão da música do Deixa a Vida Me Levar, ele não só cola na nossa mente, a gente não consegue esquecer mais, e ele também é um mantra, que acaba a gente indo nesse sentido do deixa a vida me levar, vida leva eu,
E como, claro, né, a música é divertida, a gente procura brincar, participar, né, de todos os eventos sociais e ela sempre está presente. E o que acontece? A gente não para pensar muito, né, nessa questão do que a música pode trazer para nós, que não só a alegria de vivenciar aquele momento, mas também essa questão, né, do quanto eu estou deixando a vida me levar e não estou aí buscando também direcionar, amparar a minha vida, fazer com que a minha vida realmente tenha um sentido. E aí a gente começa a perceber que se a gente sair um pouco, né, desse roteiro, do deixa a vida simplesmente nos encaminhar para tudo aquilo que ela poderia encaminhar, que a gente pode pensar o seguinte: será que os pensamentos e as atitudes de todas as pessoas que estão à nossa volta, será que são as mesmas que nós temos dentro de nós? Será que aquilo que os outros dizem para nós, ou os caminhos que as pessoas mostram para nós, são os mesmos que nós gostaríamos de seguir? São os mesmos que nós acreditamos que sejam os melhores? Então, quando a gente deixa a vida levar a gente simplesmente para tudo quanto é lugar, a gente pode correr um risco de estar indo para caminhos que nós não gostaríamos, de fazermos as escolhas dos outros. E o que acontece quando a gente faz as escolhas dos outros? Nem sempre aquele ponto final que a gente vai chegar lá na frente está fazendo com que a gente exercite o nosso aprendizado de conhecimento, que é exatamente subir degrau a degrau de tudo aquilo que a gente buscou conquistar, buscou estabelecer em nós uma nova realidade. O Evangelho não traz para nós aquela questão de deixarmos o homem velho para trás e nos revestirmos do homem novo, ou seja, deixar o Evangelho redivivo em nós, o Evangelho que está dentro de nosso coração, chegar a todos aqueles que estão à nossa volta, ou mesmo aqueles que estão longe, mas que a nossa energia é capaz de avançar ao coração de todos. Então, se a gente deixar as coisas irem simplesmente por acontecerem, claro, nada é o acaso, mas se deixarmos tudo correr, sem que tenhamos pelo menos a nossa mão, o nosso pensamento, o nosso envolvimento, às vezes tudo isso pode criar um roteiro que não seja nosso. E é preciso que a gente crie, sim, um roteiro. É preciso que a gente consiga trabalhar em nós algo que seja próximo a nós, algo que seja da nossa afinidade. Então, quando a gente está pensando em tudo que a gente possa trabalhar, a gente vê que não é por acaso que estamos nesta terra, não é por acaso que estamos na família que estamos, não é por acaso os amigos, o trabalho que estamos hoje, porque todos são fonte do nosso aprendizado. Quando falamos em terra de provas e expiações, por exemplo, vemos que nas expiações, nós lá no passado geramos uma série de energias que muitas vezes nos prejudicaram a muitos. E que as provas de hoje mostram para nós, muitas vezes aquelas que nós pedimos, que precisamos reparar os danos, precisamos reparar situações que criamos. E vemos muitas vezes que nesta vida mesmo, criamos situações que precisamos reparar. E reparar como? Primeiramente, perdoar, que é uma das coisas mais difíceis que acontece na nossa vida, que é gerar esse perdão. Por isso dizemos que ele acontece na nossa vida, mas que ele é algo
que é um processo lento, um processo gradual. Se a espiritualidade não tem pressa para conosco, para o nosso aprendizado, por que nós teremos que ter pressa para que esse perdão aconteça? Então que possamos ir nos modificando, gradualmente a gente vai se modificando, vamos olhando para nós, vamos olhando para a nossa vida, não deixando que a vida simplesmente siga o seu destino, como até diz a música um pouco, e esperamos que Deus nos conforte simplesmente à sua maneira, à sua forma, e nós não tenhamos nenhuma atitude diante da nossa vida. Porque nós sabemos, se nós esperarmos simplesmente sem realizarmos, sem tomarmos uma atitude, o que pode acontecer? Nem sempre receberemos esse conforto, nem sempre, porque estamos na terra de provas, e a nossa prova em que iremos vivenciar, às vezes os nossos pensamentos estão atribulados, a nossa vida é tão corrida, não conseguimos nos concentrar. E a espiritualidade então busca nós, e dependendo de como está a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas atitudes, aqueles irmãos que tanto querem o nosso bem, não conseguem às vezes se aproximar, porque nós construímos em volta de nós toda uma energia que faz com que ele não consiga penetrar. A espiritualidade maior nunca nos abandona, ela está sempre ao nosso lado. Só que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, está sob nossa responsabilidade. Então, se eu abro o meu coração, o meu pensamento e sentimento para que a espiritualidade trabalhe comigo, façamos cada um a sua parte, eu a minha, nós a nossa, e a espiritualidade com certeza estará conosco, conseguiremos caminhar melhor. Mas, ao mesmo tempo, se eu deixar com que todas essas forças negativas me envolvam, com certeza a espiritualidade vai ficar ali, próximo, mas não terá o espaço, não terá o caminho para se aproximar como ela gostaria. É por isso que essa responsabilidade a cada dia, com cada pessoa, em cada momento, é por isso que está sempre dentro de nós essa tentativa de ter uma nova postura. E diante de uma situação difícil, orar. Diante de uma situação difícil, pensar em como eu devo contornar essa situação de maneira que não deixe ela ainda pior do que ela já está. Então, muitas vezes, a gente diz assim que o silêncio é uma prece, porque o silêncio muitas vezes nos ajuda a não confrontar, porque muitas vezes o outro chega até nós com uma série de questões, uma série de dificuldades, às vezes até quer nos envolver para que a pessoa não consiga ficar sozinha naquele drama, naquela dificuldade, e muitas vezes somos envolvidos sim, dependendo de como estamos, e aí começamos a ficar tristes, amargurados, começamos a ver que em nós passa a existir uma energia que não era nossa. E aí, ao invés de ajudarmos aquela pessoa, aquele amigo, acabamos por também ficarmos na mesma sintonia. E aí uma dificuldade que era do outro passa também a ser nossa. Então, que possamos, dentro daquela máxima, orai e vigiai, prestar atenção no que acontece à nossa volta e prestar atenção no que acontece dentro de nós também. Afinal, temos a capacidade de pensar, temos a capacidade de raciocinar, de refletir. E ali no momento da nossa oração, no momento da nossa prece, que possamos fazer isso, que possamos envolver a todos esses amigos que estão conosco.
Nesse sentido, então, eu trouxe aqui uma proposta de um filósofo alemão que chama Arthur Schopenhauer. E esse Arthur Schopenhauer, ele traz uma proposta que é a seguinte: o poder da vontade. E o que seria o poder da vontade? Essa vontade que está muito acima de nós, uma vontade que está dentro de toda a energia proposta por Deus, a força de Jesus enquanto esteve na terra, uma proposta de nos oferecer a vontade de sairmos do lugar comum, a vontade de não nos deixar envolver simplesmente pelas tristezas, pelas dores, pelas mágoas. E Schopenhauer, em muitos momentos, foi criticado por justamente dizer que a vida era só isso, era simplesmente essa dureza, a vida era muito difícil, mas ele mesmo percebeu que quando ele conseguia se dissipar dessa sintonia, dessa energia, ele via que outras coisas estavam acontecendo, e realmente acontecem. Será que a natureza deixa de existir enquanto nós pensamos no mal, enquanto nós pensamos na dor? As árvores continuam a semear, os pássaros continuam a pegar as sementes e lançar às terras, sejam elas onde estiver. As flores continuam com suas cores, com seus perfumes, ou seja, toda a vida, todo o universo, ele continua a sua vida. Continua a gerar, continua a propor toda a beleza e toda a grandeza que lhe é peculiar. Ou seja, tudo o que está acontecendo à nossa volta não deixará de existir. Então Schopenhauer diz assim que a nossa vontade, ela está sempre próxima de toda essa grandeza que está à nossa volta. Basta que nós passemos a não olhar simplesmente para aquilo que nos magoa, para aquilo que nos machuca, mas também prestar atenção em tudo o que está acontecendo. Pois se essa beleza é parte de toda a grandeza do universo, por que nós, que somos também parte do mesmo ambiente, da mesma natureza, não podemos viver a mesma grandeza e a mesma beleza? Se Jesus diz que nós éramos semeadores do amor, semeadores da paz e da luz, primeiro ele diz que nós seríamos capazes de fazer isso dentro de nós, para que depois encontrássemos terras férteis para gerar o mesmo amor, semeando não importasse a maneira que fosse ou que terras fossem, porque muitas vezes aquele em que nós semeamos está com raiva, está com ódio, não quer ouvir. Só que nós podemos simplesmente entregar a semente e deixar com que ela germine no tempo que for, não importa, porque nós estamos trabalhando, estamos nos melhorando, estamos tentando fazer com que a nossa vida de hoje seja melhor para um amanhã, para um futuro, quem sabe? Mas que possamos neste agora, então, produzir o bem. E que a partir de agora, então, possamos fazer com que ele seja melhor. E aí depois, que a gente consiga ir construindo passo a passo aquilo que a gente precisa. Então, quando ele trazia essa questão da vontade, a gente vê que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que podemos realizar é muito grandioso dentro do nosso pensamento. Porque tudo aquilo que pensamos e a maneira como agimos resulta na nossa vida, resulta em como somos, em como estão aquelas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes na família somos o porto seguro da família. Às vezes somos aqueles que aconselham, que ajudam.
Mas se nós estivermos desesperados, angustiados, também perdidos, muitas vezes deixando de refletir naquilo que poderíamos fazer por nós, quando aquele que viria buscar o auxílio em nós, chega até nós, o que ele vai encontrar? Vai encontrar a mesma tempestade que ele queria sanar. Então que possamos trabalhar juntos, que se em um momento difícil que eu esteja vivendo e o outro esteja melhor que eu possa perceber em meu coração que eu também posso pedir ajuda, que eu também possa buscar dentro de mim ser mais flexível, que eu possa deixar essa dureza do meu coração de lado, ir até o outro e dizer que eu preciso de ajuda. O que eu estou passando é uma dificuldade que, apesar de momentânea, não está me fazendo discernir, eu não consigo pensar, não consigo agir da maneira que eu gostaria. Então, ao abrir o meu coração, ao oferecer ao outro essa oportunidade de me ajudar, eu estou trabalhando por mim, estou também dando ao outro a oportunidade de trabalhar. Ou seja, o trabalho é constante. A nossa vida é trabalhar por nós e trabalhar pelo outro. Todo o bem que realizamos ao próximo, realizamos a nós mesmos. Jesus disse a nós: se você está alimentando o faminto, está alimentando a mim mesmo. Se você está dando morada àquele que não tem onde morar, está também dando morada a mim. Ou seja, todos aqueles que nós temos a capacidade de ajudar, estamos ajudando ao Cristo. Porque se o Cristo viesse à Terra hoje, Ele não diria a nós que é o Cristo. Então poderíamos encontrar em qualquer uma das pessoas que estão à nossa volta, Jesus. É por isso que Jesus faz com que a sua história, o seu bem, o seu legado, Ele esteja presente em todos nós, para que nós saibamos que todos nós somos parte de toda essa grandeza. É por isso que Ele mostra para nós que nós temos a capacidade de fazer com que os outros se sintam bem, por um abraço, por uma palavra amiga, pela atenção que damos às vezes àquele que quer falar conosco. E assim Jesus fazia o seu caminho, e aí deixou para nós a sua estrada, a sua trajetória, para que nós pudéssemos olhar para o que Ele fez e buscássemos, quem sabe, passo a passo, ir galgando degrau a degrau toda a sua grandeza, em gestos singelos, em gestos simples, e assim aprendendo todo o seu conteúdo moral, toda a sua grandeza. E assim nós seguimos. Porque nós, quando tratamos da vida e como ela segue, nós sabemos que quando o outro chega a nós com uma proposta, às vezes ele quer que a gente siga essa mesma proposta, esse mesmo caminho, porque ele não quer estar sozinho. Só que se nós temos uma proposta para nós também podemos fazer com que a nossa energia, o nosso carinho, o nosso amor esteja também com o outro. Que não possamos seguir simplesmente tudo aquilo que nos impõe, toda aquela ideia pré-concebida que muitas vezes chega até nós simplesmente aceitemos. Não. Como nós aqui estamos falando, não somos donos da verdade. Então procuramos estabelecer sempre um diálogo. Sempre quando propomos algo aqui, que as pessoas procurem. Então, seja no Evangelho, seja nos livros, que os autores, muitas vezes dentro de psicografias, trazem em suas obras,
Que possamos ler, que possamos buscar na internet, em palestras, mas tudo aquilo que trabalhamos aqui, para então buscarmos encontrar para nós e para as pessoas que caminham conosco uma nova proposta. Eu lembro que o professor Mário Sérgio Cortella, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dele, ele na década de 50 e 60, quando eu era criança, ele lembrava que ia na casa da avó dele e na sala da casa tinham 3 sofás na sala. E lá eles sentavam, porque os sofás eles estavam posicionados como um círculo. E todos sentavam lá para conversar, para trocar experiências, e ficavam lá horas e horas conversando. Aí ele diz que quando, nesse mesmo período, começaram a chegar as TVs, quando as televisões começaram a chegar nas casas, as casas começaram a mudar a sua forma de ser. Então começaram a colocar a TV no meio da sala e aqueles sofás que estavam em círculos foram todos virados em direção à televisão. Aí quando isso começou, ele percebeu que ao invés das pessoas continuarem conversando, passaram a fixar os olhos somente na TV. E assim, as pessoas, ao invés de descobrirem o que o outro estava vivendo, que fosse a alegria, que fosse a tristeza, que fosse um momento de emoção, mas que a televisão trazia a todos eles um momento ali de hipnose, todos hipnotizados pela televisão. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui à TV, mas a gente sabe que tudo aquilo que a gente pode fazer por nós, dentro desse pensamento das cadeiras voltadas em círculo, ou dos sofás da sala voltados em círculo, ou mesmo no momento do alimento, no almoço, no jantar, todos lá sentados no mesmo lugar, que possa ser um momento de conversa, que possa ser um momento de troca de experiências. Quem sabe ali não surja a ajuda para uma dificuldade que outro esteja sentindo. Quem sabe ali não surja um momento, naquele diálogo, de descobrir que o outro está com uma dificuldade. E assim, nós conseguimos então resgatar um pouco. Claro, não vamos reviver o passado, mas vamos aproveitar simplesmente essa ideia, o contexto da conversa, o contexto do diálogo. E aí depois, no momento oportuno, vamos assistir TV, não tem problema. Mas lembremos, a ideia do deixa a vida me levar, ela também está ligada a isso. A gente sabe que muitas pessoas têm o hábito de, em determinados dias da semana ou do fim de semana, ligar a televisão em determinados canais e simplesmente das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, fica naquele mesmo canal, naquela mesma sintonia, naquela mesma frequência, o dia todo. Será que esse tipo de hipnose, será que faz bem aos nossos pensamentos? Será que faz bem aos nossos sentimentos? Já que hoje temos tantas escolhas, primeira oportunidade, mudar de canal. Segunda oportunidade, mudar de frequência. Quem sabe não possamos, através da internet, aqueles que estão nos vendo hoje, ir para uma palestra, ir para uma apresentação musical, uma orquestra, um grupo, um cantor, ou seja, deixarmos um pouco aquela sintonia que estávamos acostumados, porque muitas vezes esses hábitos repetitivos
esses hábitos contínuos, eles acabam formulando em nossa mente, em nossos pensamentos, algo que acaba nos fazendo pensar só naquilo. Ou seja, surge aquela monoideia, uma ideia única, sempre aquela, nossa, se eu sair na rua hoje, o que vai acontecer? Tudo que eu vejo na televisão só me causa angústia, me causa dor, me causa tristeza. Será que lá fora está acontecendo tudo isso? Mas se eu sair, eu estou correndo um sério risco. Será que realmente é isso que está acontecendo? Será que eu não estou deixando esta realidade me envolver de forma que eu não veja mais nada? Então, lembrando, tudo o que está acontecendo de bom no universo à nossa volta continua a acontecer independente de nós. O universo na sua grandeza, Jesus, na beleza de suas palavras, dizia para nós que a grandeza está dentro de nós. E tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta está também realizado, está também direcionado à nossa forma de pensar e de agir. Quando viemos à Terra, fomos trazidos para continuar a criação. Não somos aqui meros espectadores. Somos responsáveis por continuar tudo aquilo que existe. Até porque, nas infinitas vidas que ainda vamos ter, vamos deixar o legado àqueles que vão vir depois de nós. Muitos aqui têm filhos, têm netos, muitos querem deixar coisas boas. Então, se viemos à Terra, viemos para fazer com que os outros também se sintam bem. Lá na frente, como vai ser a vida dos outros? Será que nós vamos deixar que eles vivam na natureza, tudo que o universo propõe, todas as boas alegrias e realidades que vivemos? Ou será que vamos deixar algo que os entristeça e nós vamos estar desencarnados, olhando e chorando com eles, nos magoando porque deixamos tudo aquilo que poderíamos fazer? Então, que possamos realizar hoje, possamos ver o que é possível fazer, ao invés de deixarmos a vida simplesmente nos levar. Vamos então começar a olhar para nós e os nossos talentos. Conhecemos a parábola dos talentos, não vou falar dela aqui, mas os nossos talentos estão aí, escondidos em todos nós. E às vezes a gente deixa eles lá na gaveta, escondido. Falei em outra oportunidade de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer e muitas vezes não fazemos, por desculpas. Agora não dá, agora estou com preguiça, agora vou ver televisão, vou fazer outra coisa. E às vezes sabemos que dentro de nós há sim a condição de mostrarmos o nosso talento num desenho, numa pintura, em fazer um artesanato. Sei que muitos têm o talento de tocar um instrumento, seja ele qual for. Sei que tem pessoas que são capazes de escrever, de contar histórias, de ajudar aqueles que não sabem ler, aqueles que não aprenderam a ler e aqueles que não enxergam e também não conseguem ler e muitas vezes gostaria de alguém que lesse para eles. Ou seja, são momentos simples, coisas simples,
que muitas vezes podemos fazer por nós, aliás, e ajudando o próximo também. Então que possamos abrir essa gaveta dos nossos talentos, possamos voltar a fazer, que seja meia hora, 15 minutos, 1 hora, o tempo que for, que possamos lá naquele momento então, levar todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos e depositarmos a nossa alegria, o nosso sentimento de satisfação naquele momento então em que estamos livres de toda a amargura, o ressentimento ou mágoa que o mundo lá fora possa nos trazer. Então que naquele momento que estamos desenhando, escrevendo, fazendo o artesanato, que seja, estamos concentrados naquele momento de uma alegria grandiosa, pois estamos ali voltados a nós, a tudo aquilo que nos fortalece, nos favorece o nosso interior, a nossa alegria por estarmos fazendo aquilo que gostamos, aquilo que nos faz sentir bem. Nós sabemos que se estivermos bem, todos aqueles que estão à nossa volta também vão estar bem. Porque se nós estamos sorrindo, a nossa alegria pode emanar a todos que estão conosco. A nossa fonte de amor, ela pode chegar a todos. Então, quanto mais cultivamos a alegria, quanto mais fazemos com que esse talento, ele ressurja em nós, mais nós podemos alegrar ao próximo. E ainda mais, mostrar o que estamos fazendo ao outro, ainda nos traz mais alegrias, porque vamos dividir com o outro. Vamos dividir a música, vamos dividir a nossa capacidade de desenhar, de produzir, de entregar um artesanato que fizemos a um amigo que gostamos, a alguém que amamos, e ali a nossa energia que está naquele objeto simples que seja, ela vai ser entregue ao outro. E quem sabe, para onde o outro levar isso, não vai emanar toda a minha alegria e todo o meu amor. A gente sabe que as pinturas mediúnicas, a pictografia, que todas as cores que estão naqueles quadros, elas não são por acaso. Portanto, quando colocamos o quadro em nossa casa, toda a energia depositada de amor daquela entidade que reproduziu aquela tela e todas aquelas cores em sua cromoterapia estará beneficiando a nossa casa, está beneficiando a nossa família e a todos nós. Então, que façamos essa proposta hoje conosco. Vamos tirar da gaveta os nossos talentos, vamos então fazer um pouquinho a cada dia. E lá na frente, quem sabe, possamos mostrar um trabalho todo pronto. E aí mostrar àqueles que estão conosco, olha só o que eu consegui fazer, olha só o que eu consegui produzir. E aí tudo isso fazendo a alegria de todos aqueles que estão conosco. Assim, pelo menos, nós conseguimos não só seguir a nossa trajetória de aprendizado, conseguimos fazer com que tudo que há em nós, toda a beleza que trazemos em nosso coração seja reproduzida a cada dia, a cada momento. Até porque a nossa essência, como disse, é a essência trazida pelo Mestre Jesus. E como nós somos semelhanças a de Deus, nós também temos toda a nossa força universal, todo o nosso aprendizado da luz maior desse universo está em nossos corações. E assim nós conseguimos buscar.
quando falo em todo esse amor, quando falo em toda essa oportunidade que temos de demonstrar todos os talentos que temos, toda a força que guardamos dentro de nós, um outro filósofo holandês, Spinoza, ele trazia isso para nós como potência. E o que seria essa potência? Primeiro, ele acreditava que Deus seria a potência infinita, a capacidade de realizar tudo que está à nossa volta. Ele seria a potência maior que traz tudo o que nós somos capazes de ver, tudo o que nós somos capazes de entender, de compreender dentro da nossa realidade de sentidos, de sentimentos e de pensamentos. Ou seja, a maior das infinitudes. E aí, quando esse mesmo filósofo olhava para nós, ele pensava que se havia essa grandeza e que se tinham depositado em um ser a posteriori parte dessa grandeza, por que então essa mesma potência não estaria fragmentada em todos nós? Por que então essa mesma potência de realizar com toda a sua completude, a sua vontade, não estaria em nós também empregada? E assim, muitos filósofos, até estudiosos de hoje, trabalham Spinoza justamente para mostrar a nós essa complexidade que é a nossa vida. A oportunidade que temos de, numa atitude simples, em algo que estamos fazendo, em depositar naquele processo toda a nossa potência, toda a nossa alegria, toda a nossa força, a nossa capacidade de realizar. Não importa o que estejamos fazendo, mas que depositemos naquilo que estejamos fazendo essa vontade, essa potência, essa alegria de fazer. Pois, ao fazermos isso, estamos mostrando àqueles que estão à nossa volta que temos, sim, a capacidade de deixar exemplos. O que nosso Mestre Jesus nos ensinou foi a capacidade de mostrar exemplos. E que os outros, olhando para nós, iriam dizer: se o outro teve a capacidade de mudar, se o outro teve a capacidade de mostrar todas as suas possibilidades, por que que eu não posso também? Por que que dentro de mim eu não posso encontrar a mesma oportunidade? O outro não tinha nada do ponto de vista em que eu estou olhando, mas agora, olha só como ele está, olha o quanto ele mudou, quanto ele melhorou. Ou seja, as oportunidades, elas estão a todo tempo à nossa volta. Basta com que nós possamos dar a elas a chance de também repercutir em nossos corações. E assim, exemplo a exemplo, atitude a atitude, vamos demonstrando aos outros que nós temos também Jesus dentro de nós, Deus, toda a força do universo dentro de nós, a realizar, no mais singelo gesto, a quem sabe, um gesto maior, mas que possamos ser assim, gradualmente possamos fazer, que passo a passo possamos realizar. Não tenhamos pressa,
Aí eu queria trazer aqui até uma frase que Spinoza trouxe, para a gente perceber aqui o quanto nós somos grandes e não nos damos conta disso. Ele diz assim: tomar parte da potência é expressar o que há de Deus em nós, para sermos a causa ativa na criação do mundo. Ou seja, ele repete que nós somos atores e não somos coadjuvantes. Somos atores principais de uma vida que nós podemos sim assumir. Podemos assumir e abraçar a ela com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, e assim desejar a todos aqueles que estão à nossa volta que eles também recebam a mesma alegria, tenham a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Muitos que conseguem procurar ajuda, conseguem dizer ao outro que é capaz de iniciar o perdão, que é capaz de ter paciência, de ter resiliência, ou seja, que é capaz de melhorar dia a dia, que é capaz de olhar para si e ver que, se não sabe nada agora, se não tem o conhecimento agora, que ainda pode buscar, que ainda pode reagir, que ainda pode agir, que pode sair desse momento, desse lugar, que muitas vezes é um momento confortável, deixamos as coisas irem. Às vezes eu deixo a vida me levar porque é cômodo, é confortável, já me acostumei. Só que esquecemos que a vida lá fora, ela muda a todo tempo. Será que não podemos fazer parte desse processo? Às vezes estamos deixando escapar. Quantos momentos que estamos deixando escapar? E eles estão aí, na nossa frente. Em momentos simples, na nossa família, na nossa vida, podemos fazer com que eles melhorem em nós. Podemos fazer com que esse momento sejam mais felizes e toda essa alegria faça parte de nós. Então, que possamos continuar refletindo, que possamos continuar melhorando a cada dia, melhorando a cada oportunidade. Bom, assim então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de todos aqueles que puderam dedicar um tempinho à reflexão, dedicar um tempinho a pensar conosco sobre tudo aquilo que a grandeza do Mestre Jesus nos oferece, que todos aqueles que nos ensinam nos oferecem, grandes estudiosos, pensadores, que possamos buscar esse aprendizado. Lembrando que a nossa casa, está sempre oferecendo também o apoio a muitos amigos que chegam até nós. Infelizmente, muitos ainda moram na rua e a casa oferece aos sábados marmitex, oferece durante a semana, às terças e às quintas, um café da manhã, vai levar a essas pessoas, um café, um pouco de conforto, de ajuda, a essas pessoas que ainda estão nesse momento de sofrimento. Então, dando continuidade a isso, todos aqueles que puderem ajudar com alimento, todos aqueles que puderem contribuir,
com alguma ajuda financeira, nós fazemos aqui para que essas pessoas possam ter dias melhores, né? Então, aqueles que puderem ajudar, seja com o que for, com o que puderem, vai ser muito bem-vindo. Então, que possamos continuar melhorando cada vez mais o nosso caminho. Finalizando então, como a gente iniciou, possamos fechar os nossos olhos e mais uma vez agradecermos a bendita oportunidade que tivemos de mais um dia de vida, de mais uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos ouvir, aprender, conhecer, que todo esse conhecimento trazido pela grandeza infinita do nosso Mestre Jesus possa cada vez mais penetrar em nossos corações e sentimentos, possa cada vez mais oferecer a nós a beleza do amor, da comunhão, da fraternidade, da capacidade de ampararmos uns aos outros, que mesmo diante das dificuldades, que possamos encontrar em nós alternativas, que possamos então ouvir a esses irmãos de luz que estão conosco, que possamos ouvir mais aos nossos corações e dar a nós a oportunidade de crescer. Agradeçamos cada dia, agradeçamos mesmo as dificuldades, pois são elas que faz com que nós, pedras brutas ainda, possamos um dia nos tornar os diamantes que nosso Mestre Jesus disse a nós que nos transformaríamos, mas que dia a dia possamos melhorar. Que a luz maior do nosso Mestre Jesus então nos ampare e nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado então a todos. Lembrando só que continuamos então com o livro do mês, o livro do mês da casa Leila, filha de Charles. Quem quiser pode adquirir aqui na casa então. Obrigado a todos, um ótimo domingo. Até mais. Tchau, tchau.